Vamos repetir aqui 1000 vezes. Conceitos e definições têm sido constantemente dilacerados para que as coisas, como você costumava conhecer, deixem de ter sentido. O que é talento, por exemplo? Talento musical? Você vai pensar, sei lá, em Mozart, pode pensar até em alguma coisa recente. Whitney Houston, né? Tinha uma baita uma voz, a mulher. Ou qualquer coisa relacionada com estética visual, pintor, Degas, tanto faz. E também não precisa ser assim, tá? Não precisa ir lá em cima. Existem pintores talentosos atuais sem ser o Degas. Pode ser alguém que componha músicas bacaninhas, que façam pelo menos a gente bater o pé ou chacoalhar a cabeça, né? Como a gente fazia lá atrás, por exemplo, ouvindo de Purple, para quem gosta de rock. O problema é que em um dado momento tudo passou a ser talento. Qualquer porcaria que o cara cante ou toque é talento. Se o cara colocar um batuque ruim e falar sobe, 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 desce, 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 isso é talento. Não é, mas é, né? Então, se tudo é talento, nada é talento e pronto, tá resolvido. Eliminamos a necessidade de se ter talento para alçar voos mais altos no mundo. E aí, meus caros, qualquer um que adira ao sistemão vai ser considerado talentoso e impulsionado para a massa. Mas eu estiquei muito nessa abertura, vai lá. É 3, 2, 1. SDB Flash. Muito bem, rever conceitos é a palavra de ordem no momento. Arquitetura pobre, música pobre, artes plásticas pobre, em que você, por exemplo, meteu o dedo do outro, aspas, performance, né? Esculturas, como a relativamente recém-inaugurada representando Martin Luther King lá em Boston. Você fica olhando para a escultura e fala, cadê ele, caramba? Não, cara, isso é uma representação. Então tá, desculpe. Então, se você cantar como um passarinho a música do sistemão, você tem chance de crescer. Se você criticar, você está fora do jogo. Você está fora do jogo, eventualmente expulso do seu próprio país, com contas congeladas, qualquer coisa desse tipo. Quer ver? Pega o caso do perfil do Twitter Libs of TikTok. O que é mais interessante nesse perfil é que a maior parte do conteúdo dele é só réplica de conteúdos terceiros. Ela pega professores falando que estão vendendo teoria de gênero para aluno em escolinha, pega pessoas que falam coisas sem pé nem cabeça sobre sexualidade e assim por diante, vai lá e publica. Ela pega o vídeo do outro e publica no vídeo dela. Você assiste e pensa, nossa, que doideira, ou dá risada dos absurdos, tá? Mas as pessoas odeiam o Libs of TikTok porque ela expõe essas coisas e dizem que o que ela publica é conteúdo de ódio. Mas não é conteúdo de ódio, é o conteúdo do cara. É o conteúdo da própria pessoa que colocou e que não consegue aceitar o fato de que ele seja visto fora da própria bolha. E aí fica com raiva dela. Assim, se o discurso de ódio já é vamos dizer assim, aspas, um conceito sem pé nem cabeça, a reação ao conteúdo do Libs of TikTok é a revisão da revisão do conceito. Discurso de ódio, então, nesse caso, é mostrar o discurso das pessoas fora da bolha dela, para o público geral. É isso. Essa semana, no caso, essa semana, a plataforma de pagamento Stripe, lá que você faz pagamento digital, não só cancelou o recebimento de doações e vendas da lojinha do Libs of TikTok, também como reteve os valores que ela tinha lá dentro, quando ela tinha direito a receber, tá? Isso se chama roubo, furto, sei lá. E daí? E daí que os caras estão nem aí, porque ela é pequena e os caras têm o poder. Eles são grandes. Mas o que explodiu essa semana foi a nova ferramenta de inteligência artificial do Google. O antigo Bard agora se chama Gemini. E ele permite a criação de imagens via inteligência artificial por meio de prompts, né? Aqueles textos que você coloca os comandos de texto. Eu quero uma imagem assim, assim, assado. Então você fala, por exemplo, eu quero uma imagem de uma banana em cima de uma mesa e ele te dá as opções. Tá? É bem bacana. Ele erra um pouco, mas geralmente é bacana, tá? Tá de bom tamanho, vamos chamar assim. O problema é que o Gemini do Google odeia gente branca. Ele sofre para colocar uma pessoa branca em uma imagem. A grande maior parte das figuras humanas que você pede ou são negras ou são asiáticas ou nativas americanas. A imagem, por exemplo, que a gente botou na capa do episódio foi o pedido que a pessoa fez. Olha, coloca uma simulação da imagem de um dos nossos Founding Fathers, ou seja, dos pais fundadores da América, que obviamente não tinha nenhum negro, porque na época, inclusive lá, era a escravatura, né? Aliás, se você pede literalmente, eu quero uma imagem de uma pessoa branca,
na data do lançamento, pelo menos lá do Gemini, ele respondia: desculpa, eu não vou criar imagem porque a gente não faz figuras humanas baseadas em etnia. Ah, bom, ok, então tá, não pode. Mas se você pede uma família negra, ele faz. Tá, aí sim problema, sem problema nenhum. Mas por que isso? Bom, você sabe por quê. Mas eu queria só esticar um pouco mais esse assunto. O tal do Jack, e aqui eu vou matar o nome, eu vou estragar o nome do cara, parece ser nome polonês. Deve ser Krausik, tá? Eu vou dizer assim, Jack Krausik, que é o responsável pelo movimento aí do Bard Gemini, tá? É responsável pela criação desse processo todo. Ele é branco e ele é racista. Tem inúmeros posts da rede X Twitter falando mal dos brancos. Esse cara, tá? Esse cara que é o responsável pelo lançamento do Gemini. Sabe aquele branco liberal americano que odeia profundamente brancos? Esse é o tipo, tá? Quero ver como é que vai ser isso no YouTube hoje. Para esse cara foi confiada a tarefa de desenvolvimento da inteligência artificial do Google e que agora está esperneando porque está sendo criticada a criação dele. Mas você sabe que a escolha do tal do Jack não foi por acaso. É óbvio que o Google sabia, a cabeça do Google sabia que a inteligência artificial deles ia ser muito mais woke, tá? Eles não podem dizer que eles erraram a mão. Errar a mão não é o caso. Você, por exemplo, fala assim: nossa, errei a mão no sal da salada de frutas. Não, porque salada de frutas não deveria ter sal, tá? Então, quando eles estão falando que errou a mão, é furada, tá? Porque errar a mão significa que deveria ser um ingrediente que deveria estar presente. E racismo não pode estar de forma nenhuma. Muito bem. É óbvio, então, que o Google sabia que a inteligência artificial deles ia ser woke. Ela foi preparada para isso e, em certo sentido, foi preparada para danificar o raciocínio das novas gerações. Você sabe que um dos Founding Fathers americanos não era negro, mas seu filho de 5 anos não sabe. Então, você não é o alvo da coisa. A turminha mais nova que está chegando é, tá? E aí vem a pergunta que tem a ver com o título desse episódio. Google, Meta, Pfizer, BlackRock são aspas empresas? São aspas negócios, como a gente estava acostumado a definir? Você se lembra de algum negócio em um passado recente em que o desenvolvedor da mais nova e principal ferramenta do futuro da empresa, aquilo que vai apontar o futuro como produto da empresa, como é o caso aqui do Gemini, não é sumariamente mandado embora no momento seguinte quando faz uma bobagem dessa? Pois é. Ele não vai. Você aí que tem negócio, tá? E o seu gerente queima o filme publicamente da sua empresa, você não faz nada? Você simplesmente fala, whatever. Não, não é assim que funciona. Isso são empresas. As empresas tomam ações quando dentro do seu corpo, por exemplo, um diretor financeiro faz uma bobagem, a empresa perde dinheiro, manda embora. Nesse caso, pois é. Não, gente, esses conglomerados não são mais, aspas, empresas como a gente conhecia no passado. Repare, eles não têm foco em lucratividade, não têm foco em perenidade. Vide a Disney, não tem foco em imagem junto ao público. Vide Pfizer, não tem preocupação de impactar positivamente seu público direto, como crianças, por exemplo, também no caso do Burger King, fazendo anúncio com Kid Bengala. E a criançada, legal, né? Eles não se interessam mais por lucro, não se interessam por perenidade, não se interessam por imagem de marca. Então, que diabo é isso? Então, que bicho estranho são essas coisas? Bom, qual aspas, o conceito por trás de tudo isso? Quando por trás dessas empresas existe um Estado amigo que troca favores com ela, seja contratando seus produtos e serviços ou oferecendo subsídios, vulgo seu dinheiro, então, aí você consegue lucratividade. Ou quando o governo emite moeda loucamente de forma que o seu patrimônio, você que está me ouvindo, vire pó, e essas grandes empresas possam comprar seu patrimônio que virou pó a preço de banana, aí você começa a entender que tipo de negócios são esses, tá? Portanto, parem de entender esses mastodontes como empresas normais. Com todo respeito aos colegas que acreditam que isso tem a ver com capitalismo, por favor, capitalismo se dá em bases igualitárias de negociação. Quando alguém fala, mas o Google pode fazer o que quiser porque ele é uma entidade privada, sério? Ele tem os mesmos poderes da farmácia da Dona Maria? Não, né? Por favor. Esses grandes conglomerados, que eu repito,
podem ter prejuízo à vontade, não estão aí nem para marca, não ligam para a perenidade, não são os mesmos animais que nós costumávamos acreditar que eram antes. Vai por mim. Na verdade, eles são uma parte de um composto muito mais sinistro, que mostra que a nossa democracia ocidental já foi para o saco faz um tempinho e que hoje estamos nadando abraçadas na direção do fascismo. Fascismo, claro. Fascismo dentro do conceito original. Não esse fascismo das redes sociais, que não por acaso também foi deturpado e serve para argumento até para quem passa a gripe por outro quando não põe a mão na boca. Ah, espirrou em mim? Fascista. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz. Saindo da Bolha.